A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde para você. Começa agora o Informe-se Bem de hoje e nós vamos falar sobre a obstrução nasal, que de acordo com o médico otorrinolaringologista Dr. Helder Aguiar, não é só um problema na adenoide. Existem diversos problemas que podem atrapalhar a respiração pelo nariz. E hoje ele explica as principais causas e como identificar este problema. Então, se você tem essa dificuldade de respirar pelo nariz ou conhece alguém que tem, preste bastante atenção nas explicações do médico. Olá, voltando aqui, vamos conversar um pouquinho sobre obstrução nasal. Toda vez que uma pessoa tem uma dificuldade para respirar, ela acha que ela tem adenoide. Então é comum, preciso lá, encontro alguém numa festa, Helder, preciso ir você lá, porque eu tenho que ver minha adenoide, eu não respiro bem. Adenoide é uma amígdala que fica atrás da campainha, atrás da úvula, que com 12, 13 anos de idade ela entra em regressão. Por que o adulto não respira bem? O adulto não respira bem porque ele tem uma alergia intensa que aumenta uma estrutura chamada corneto nasal, ou o pessoal chama de carne esponjosa, e também, principalmente, pelo desvio de septo, né? Quem tem um desvio de septo reto? Quase ninguém, né? Todo mundo já bateu o nariz alguma vez. Seja praticando alguma atividade esportiva, seja caindo. E como é que você sabe a diferença entre um aumento do corneto nasal, o desvio de septo ou até a adenoide? Porque a criança também pode ter um desvio de septo. A primeira pergunta é a seguinte: você tem os dois lados do nariz trancado? Tenho. Simultaneamente? Simultaneamente. Sempre entope os dois lados? Sempre entope os dois lados. Dificilmente essa pessoa vai ter um desvio de septo. O que é o septo nasal? O septo nasal é composto por cartilagem e por osso, e ele separa o nariz em duas narinas teoricamente iguais. Ele está no meio, tá? E ele tem que dividir o nariz em duas narinas, e elas têm que ser supostamente iguais. Eu estou num cômodo, se eu quiser dividir esse cômodo em duas salas iguais, eu tenho que passar uma parede, ela tem que ser reta. Se eu perder o prumo e desviar, uma parede, um espaço vai ficar maior do que o outro. É o que acontece no desvio de septo. Você bateu o nariz, ele entortou, um lado vai ficar maior do que o outro. Esse aqui é o septo nasal. Ele vem descendo e ele dá essa desviada. Então essa região aqui que está bem na frente, até aqui é cartilagem, daqui para cima é osso. Bateu, entortou. Isso aqui é a concha nasal ou o corneto nasal. Isso aqui tem uma estrutura aqui dentro que chama corpo esponjoso. Quando você tem uma reação alérgica, o sangue é desviado para cá, e isso aqui acumula o sangue e incha, como uma esponja. Esse lado aqui não tem limite, porque o septo está para cá. Então ele vai crescendo, chega uma hora que ele entope isso aqui também. Tá? Então você pode ter uma obstrução nasal, bilateral, mas ter desvio. Como é que você sabe? Por uma pergunta simples. Quando você pinga o remédio de nariz, que você pinga o descongestionante, os dois lados ficam bons? Não, só fica um. Pronto. Por quê? O descongestionante enxuga, tira o sangue dessa carne esponjosa, vai embora e esse lado regredindo, o ar passa. Esse aqui, regredindo, ele não passa. Ou passa com dificuldade. Então a pergunta básica é essa. Você tem os dois lados trancados ou só um? Só um. Qual? O lado esquerdo. Você já tem certeza que você vai examinar e vai ver um desvio de septo. A maioria você consegue ver com um exame que chama rinoscopia anterior. Você pega um espéculo nasal, coloca, olhou, viu, está aqui o desvio. Em alguns casos, o desvio não é cartilaginoso, não está aqui, ele está no osso, está lá atrás. Quando eu era criança eu briguei, caí, bati, quebrou, uma coisa e tal, então o desvio está lá. Aí, você consegue ver através de um exame de imagem, que nós já falamos aqui, que é uma nasofibroscopia, você coloca uma fibra óptica aqui e vai chegar lá atrás e vai ver. Esses casos são casos cirúrgicos. Antigamente você falava
numa cirurgia do septo, a pessoa na hora corria. Ah, doutor, não vou ficar com aquele tampão dentro do nariz, não. Me falaram aquele tampão horrível e para tirar, então, desespero. E era mesmo. Tá? Hoje não tem mais tampão. Excepcionalmente, pode ser que precise, mas normalmente não. Você colocava o tampão e falava para a pessoa, olha, vai ficar escorrendo um sangue pelo nariz, tá? Hoje, você não coloca o tampão e fala, ó, vai ficar escorrendo um sangue pelo nariz. Escorre 1, 2 horas e para. Essa cirurgia, o resultado é muito bom, tá? Especialmente quando você retira o fragmento da cartilagem. Você entra por baixo da mucosa, individualiza aquilo ali e tira. Por quê? Porque a cartilagem, ela tem memória. Se você simplesmente arrumar essa cartilagem, você sai do centro cirúrgico extremamente satisfeito. Poxa, hoje eu operei bem, esse cara vai ficar ótimo. Depois de 2 anos ele volta, o septo voltou para o lugar. Então você precisa fazer a cirurgia, tem que ter esse bom senso. Um desvio igual esse aqui, se você não tirar, você resolve isso aqui provisoriamente. Então o que você tem que fazer? Você vai fazer um corte aqui e vai tirar. Mas aí vai ficar um buraco? Não, não vai ficar um buraco. Você está fazendo isso aqui por baixo da mucosa. Então você retira, depois você joga a mucosa em cima, sutura e acabou. Diferente do lutador de boxe que vem aqui e pede para você tirar inteiro, né? Porque aí ele vai tomar pancada à vontade que não atrapalha o nariz. Hoje é uma cirurgia extremamente simples. Ela pode ser associada a uma cirurgia plástica, a uma rinoplastia, aí você muda o nome, chama de rinoseptoplastia, e normalmente, junto com a cirurgia do septo nasal, você também trabalha esse corneto nasal. Você retira o fragmento dele, porque ele está tão inchado pelos anos e anos de inchaço de sangue, de vasoconstritor, dessas coisas todas, que se você também não fizer, você melhora bem a respiração, mas pode melhorar, tá? A única coisa que eu volto a dizer, não são todos os casos de obstrução nasal que são cirúrgicos, tá? Não são todos os casos que você pode prometer para o paciente que vai resolver. Se um paciente tem uma queixa dessa aqui, e ele chega aqui dizendo que ele ronca e que a finalidade dele é corrigir o ronco, você pode dizer para ele o seguinte, isso que você tem explica o teu ronco, justifica o teu ronco, mas o que eu posso te prometer é que você vai respirar melhor e muito provavelmente você vai parar de roncar. A gente não pode prometer as coisas que você não tem 100% de garantia que vai funcionar. Espero que tenha sido útil. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Nos siga nas redes sociais. Grande abraço a todos. Você viu e ouviu o médico otorrinolaringologista Dr. Helder Aguiar falando sobre a obstrução nasal e sobre o que pode causar este problema. Espero que este conteúdo te ajude de alguma maneira. Cuide da sua saúde e cuide de você. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Para você, uma boa tarde e a gente se encontra amanhã a partir da 1h aqui na Rádio Cultura Regional e também no portal RC1. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.